aí, não, né? Esqueci. Pedi para você me lembrar, se eu não lembrou, eu também não lembrei. A gente combina depois, se você quiser passar lá e pegar lá. Tá? Olha ali no Mucuripe. Observidade da ligação. A exceção funciona. Tá? Depois bota no grupo. Tá? Agora podia pegar mais a questão de ação, que aí eles podem ligar. Pode. Que tem a ver com a questão da sexualidade. Eu posso fazer um recorte sobre a objeção. Só sobre a objeção. Bom, gente, rapidamente chegou muita gente depois que eu disse, eu vou só repetir rapidamente que na próxima nós vamos fazer uma pequena inversão na nossa programação, porque na próxima quarta nem eu, nem Yasmine poderemos estar aqui, porque nós vamos estar numa disciplina do mestrado, eu vou estar na banca, ela vai estar apresentando o trabalho dela, então a gente não vai poder participar. A gente vai estar aqui no prédio, mas em outra sala. E então a gente vai fazer uma inversão. A próxima quarta, a Yasmine ia apresentar o projeto dela. Então a gente vai inverter, a Alice vai apresentar na próxima quarta e a Yasmine pula para o dia que seria o da Alice. Tá certo? Tudo bem? E hoje a gente... Vamos começar então, né? A gente ficou de trabalhar aí, conversar um pouco sobre esse texto do Foucault, a história da sexualidade, né? Especialmente a gente vai trabalhar com o volume 1, e infelizmente o meu sumiu, eu não sei onde é que está. Isso é algum aluno que a gente empresta e ele não devolve, sabe? Não? Já cheguei hoje. Não, é que eu já me dei o ponto. Oi. Ah, tá contigo, né? Tá, dois anos comigo, tá? Deixa eu só... Gente, é o seguinte, a minha tese não passa pela questão da sexualidade, né? Que é o que a gente está procurando focar aqui. Passa diretamente. O que não passa, né? Tudo passa, mas não é o objetivo dela. Então, eu vou sugerir que vocês já pensem, eu posso fazer 2 recortes, a ideia, já que nós estamos em Foucault. Ou a gente conversa na próxima semana sobre biopolítica, e aí a gente pega um monte de consequência bacana para a gente pensar um monte de coisa, ou a gente conversa sobre a objeção. Quando a gente vai pesquisar a questão de gênero, a objeção aparece em quase todos os artigos, né? Então, antes da gente começar, já pensem, aí no final vocês decidem me dizer alguma coisa, eu vou preparar alguma coisa. Porque se eu for trazer a tese todinha, eu vou morrer de me angustiar e não vou conseguir trazer, porque, enfim. Então, vocês decidem, me dêem um pouco o norte, e aí eu trago alguma coisa bacana para vocês na semana que vem. Tá? Ok? Então, a gente ficou de trabalhar hoje esse livro do Foucault, e na vez passada eu comentei com vocês que, na verdade, eram para ser 6 volumes, né? Mas, infelizmente, o Foucault morreu no meio do caminho e só escreveu 3. Né? Então, nós temos 3 volumes, nós estamos trabalhando com o volume 1, que é a vontade de saber, tem ainda o cuidado de si e o uso dos prazeres. Eu nunca sei qual é qual, são 2. O uso dos prazeres e o cuidado de si, que é uma perspectiva muito original e muito interessante sobre a história da sexualidade, né? Foucault não é um historiador factual, né? Ele não trabalha assim, data tal, aconteceu isso. Ele faz uma pesquisa genealógica. E o volume 1 é o volume mais famoso porque deu mais pano para as mangas, né? No sentido da história de você trabalhar com os fatos, né? Você pegar fatos e determinar fatos. Não que os fatos não importam, mas você não fazer uma leitura cronológica dos fatos. Né? Você fazer uma leitura dos efeitos que o Foucault ele trabalha com certos deslocamentos históricos e discursivos. Não é um fato. Quer dizer, o fato em si, por exemplo, ele é um efeito de uma movimentação histórica e discursiva. Né? Tem gente aqui entrando. É claro que o fato, obviamente, termina tendo uma consequência também, né? Mas ele é determinado por uma certa lógica, uma certa movimentação que é discursiva e que é histórica, né? Então, oi, tudo bom? Aí, quem é vivo aparece, né? Não é aquela história de factual, no sentido de que isso aconteceu, data tal e tal, tal e tal, né? Como eu disse, não que os fatos propriamente não importam, né?
mas eles são lidos e interpretados dentro de um determinado contexto histórico que Foucault chama de genealógico, o arco genealógico, né, nas relações de poder e etc. Então, como eu disse, eu ouvi uma música, então esse negócio aí tá tocando. Tudo bem? Tudo bem? Então, como eu disse, esse volume 1, ele é um volume mais famoso, porque deu mais pano para as mangas. Foi o primeiro volume que teve mais efeito. E é um volume... Tudo bem? Pessoal entrar aqui. Hã? Pois é, né? Hã? Pois é. Se ficar muito apertado, a gente vai ter que ver uma outra sala, né? Nossa, caber tudo. Ainda tem cadeira aqui, viu? E tem, ó. Tem cadeira aqui também. Tem duas ali atrás. Bom, então, para que vocês situem aí na história da obra de Foucault, né? Esse volume 1, que é a Vontade de Saber, ele marca o fim, vamos dizer assim, de um período que é denominado pelos os estudiosos de Foucault, que periodizam a obra dele como sendo a última obra genealógica do Foucault. Né? Porque o uso dos prazeres e o cuidado de si, que são os volumes 2 e 3, eles já entram numa perspectiva que ficou conhecida na obra de Foucault como a estética da existência. Tá? Eu não vou poder me deter muito nessa passagem aí, por que o Foucault passou, por que não passou e tal. Mas, enfim, o fato é que, no fim das contas, o Foucault ficou se perguntando o que é que ia fazer, afinal de contas, e aí ele terminou enveredando para a estética e para a ética. Né? E esses são exatamente os dois últimos volumes que a ideia do Foucault... Tem um negócio tocando aí, mas não estou ouvindo, não. Tudo bem? Deixa o foco se você esparramar. É porque tira a minha atenção. Então, porque o Foucault vai atrás exatamente, ele vai mostrar que a experiência com a sexualidade, ela modifica, obviamente ele já sabia disso, já propunha isso, e ele vai ilustrar como, por exemplo, a referência que ele vai ter nesses dois últimos volumes é exatamente a experiência grega, né, com a sexualidade. Ele vai mostrar que é outra experiência completamente diferente da nossa experiência, que é afetada pelo cristianismo, né, pelo monoteísmo e pelo cristianismo. Aí a polêmica, né, se a gente consegue trazer a forma grega, que a proposta do Foucault é mais ou menos, a gente vai ver aqui, depois eu vou jogar a bomba e depois eu explico, tá bom? Porque a ideia do Foucault qual é? É que nós, cristianizados, trabalhamos com a sexualidade numa perspectiva de profundidade, de culpa, de que a sexualidade teria alguma relação com a verdade, com o desejo. Inclusive, ele dá umas pauladas na psicanálise por causa disso, né? Porque haveria uma relação ontológica, né? Essa hipótese que a gente tem de que existe alguma verdade no sexo, existe alguma... Diga. Essa sexualidade, no caso, não é a mesma sexualidade da psicanálise. Não, veja bem, a sexualidade da psicanálise é um negócio complicado, né? Mas veja bem, a crítica do Foucault qual é? É de que nós que eu digo nós ocidentais, né? Estabelecemos uma relação com a sexualidade que se deu através do saber, que ele chama de ciências sexuais. A gente vai falar disso, quer dizer, uma série de práticas e saberes sobre a sexualidade começaram a se produzir no mundo moderno, especialmente, né? A gente já tinha passado pela experiência da carne cristã, né? A coisa do pecado da carne e tal, na Idade Média, e que da Idade Média para cá isso se modificou e passamos a ter uma série de práticas e saberes sobre a sexualidade, como, por exemplo, a sexologia, a educação, a pedagogia, a própria psicanálise e tal. Né?
na hermenêutica do sujeito, ele tem uma passagem que ele fala, por exemplo, do estoicismo, né, que o erro dos estoicos, por exemplo, não era o mesmo erro do cristianismo. Era um erro que tinha que seguir uma série de digamos assim, orientações para que o sujeito se tornasse mais virtuoso, para que ele trabalhasse na polis, e, tudo, e o cristianismo fazia uma fenda no eu, uma espécie de divisão assim, do eu. A gente não pode recusar, porque não tem nenhum perigo de você não ser cristianizado. Você pode não ser cristão, pode não ser fiel, no sentido de ir para a igreja, esse tipo de coisa. A não ser que você seja chinês, ou japonês, ou coisa parecida. Mas se você é ocidental, nasceu no mundo ocidental, inevitavelmente você está afetado, influenciado pelo cristianismo, né? Que é uma lógica exatamente arqueogenealógica. Não é propriamente a religião, é o discurso. E aí volta a questão, né? Não é o fato em si, o que é que aconteceu factualmente no cristianismo. Tudo bem? Tudo bem que você pode dizer que São Paulo é um marco no cristianismo, porque o cristianismo só é o cristianismo, só se tornou o cristianismo por causa de São Paulo, né? São Paulo que acabou com esse negócio de circuncisão, né? Disse, olha, acaba com esse negócio, todo mundo pode ser cristão, não são só os circuncisados. Então, todo mundo se autorizou a ser cristão, né? E, obviamente, que o fenômeno, o fato, né, de São Paulo ter produzido isso, permitiu que o cristianismo se tornasse o cristianismo. Mas, quer dizer, por mais que você diga, eu sou ateu, eu não acredito em Cristo, não acredito em Deus, não tem nenhum perigo de você não ter sido afetado discursivamente por uma lógica do cristianismo, né? Talvez hoje, isso é bom e é ruim, né? Porque a gente fica... Tá sala cheia, mas talvez hoje a gente esteja começando a fazer um pouco, ou tentar experimentar o que o Foucault propôs. O que é que o Foucault propôs? Que a gente tivesse uma outra experiência com a sexualidade que não fosse, né, a experiência marcada por essa lógica cristã que implica um saber e implica uma certa ideia de que existe alguma relação profunda ou ontológica ou da verdade com o sexo e a fala. Essa ideia, que, veja bem, né, aí é onde está... Desenrola aí, mano. O que é que Foucault, como a arqueogenealogia Foucaultiana, ela é uma história que desnaturaliza os conceitos, ele vai mostrar porque a gente acha o que hoje, que é essa história de que existe uma relação de verdade com o sexo e o desejo, que é mais ou menos a proposta psicanalítica, daí a crítica do Foucault. A gente toma isso como sendo uma coisa verdadeira e estrutural, e histórica, porque isso não tem nada a ver com a história. Tá? Que, inclusive, é o que a psicanálise, numa determinada perspectiva, propõe, né? De que isso é uma questão que não tem a ver com a história, isso é uma questão estrutural. Não vamos discutir por enquanto, mas podemos colocar em questão, né? E o Foucault vai exatamente, a crítica do Foucault, a psicanálise é sexual. Isso foi criado pelo cristianismo. Existem outros lugares em que a experiência com sexualidade é completamente diferente, não tem nada a ver com essa ideia de uma verdade interna. Porque veja que não foi a psicanálise que inventou isso. A psicanálise, a ideia de que se você falar, você descobre uma verdade sobre o sexo, uma verdade, eu vou dizer verdade interna, mas não é bem isso, porque a psicanálise não propõe assim. Mas tudo bem, só para uma questão de idade. Existe uma relação entre fala, verdade e sexo. Não foi a psicanálise que inventou isso. Foi o cristianismo, segundo Foucault, né? Inclusive com a tal da prática da confissão. No momento em que o cristianismo, e aí o fato, né? No século XIII, XII, se eu não me engano, por aí, estabeleceu a prática da confissão, ele estabeleceu também uma relação discursiva entre fala, sexo e verdade.
A gente passou a acreditar que nós poderíamos, falando do sexo, descobrir uma verdade nossa, que é mais ou menos a proposta clínica, eu vou dizer freudiana, tá? Porque eu acho que o Lacan foge disso, pelo menos a partir de um determinado momento. Só para contrapor, né? Quer dizer, o que, é que ele vai dizer que acontece no mundo grego? Ele vai dizer, olha, no mundo grego não tem nada a ver com isso. A experiência sexual dos gregos não tinha nada a ver. Essa experiência, ele chama no texto, vocês devem ter visto isso, ele chama de ciências. Controle não? Ele chama de ciências sexuais, que é essa nossa relação com a sexualidade. Eu não consigo mais me sentar no chão, senão eu. Essa experiência através de um saber, né? A nossa sexualidade está toda atravessada por saberes. Nosso corpo, a gente falou disso na vez passada. E ele vai mostrar, por exemplo, como na experiência oriental, tanto na experiência grega, depois o Foucault foi para o Japão, né? E o Foucault também se interessou pelas práticas orientais, onde ele mostrou que não tinha uma relação, não acompanhava essa mesma lógica que foi criada pelo cristianismo. Os gregos, por exemplo, e os orientais, os japoneses, etc., não sei como é que está hoje, porque depois da globalização, isso pode ter afetado também essas formas, né? E, na verdade, a sexualidade era uma prática de prazer. Daí o uso dos prazeres, né? É o uso dos prazeres. De que os gregos, eles funcionavam dentro do que o Foucault chamava de ars erótica, ou arte erótica. Tipo o Kama Sutra, não? Era uma prática que não tinha propriamente uma profundidade, não guardava essa relação que nós ocidentais cristianizados temos de que haveria uma relação com a verdade, com a ontologia do ser, do sujeito e tal. Não, os gregos, assim como os orientais, usavam a sexualidade como uma prática de prazer. Em relação com o pudor, né? Outra relação, inclusive, porque não tem, o cristianismo implica um pudor e uma culpa, uma série de coisas que nós, inevitavelmente, sofremos os efeitos. Entende? Então, ele faz essa distinção entre ciências sexuais e a ars erótica. A ars erótica, por exemplo, eu falei do Kama Sutra, né? É indiano o Kama Sutra, se eu não me engano, não é verdade? Acho que é indiano. É isso que eu ia falar, professor. Interessante você falar sobre isso. Você estava tentando falar de nós, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, o Kama Sutra, ele é uma caminho de posições, né? E muitas posições não há penetração. Não existe a penetração com órgão, né? Sexual. E se a gente parar para pensar, em muitas práticas discursivas, quando a gente vai falar, por exemplo, de virgindade, né? Uma ótica de habilidade, discurso adolescente, é sempre com a penetração, né? E, assim, o adolescente, ele fala como se isso fosse um parte dessa perda, né? De virgindade, ou seja, é uma reprodução, né? O sexo está ligado a isso, a reprodução em si para a gente, né? A penetração e as consequências dessa penetração. E para os orientais, não. Os orientais, o corpo é a sexualidade. O corpo em si fala sobre essa troca com a sexualidade. O Kama Sutra, acho que é o melhor modelo para se definir essa diferença mesmo. Se você traz o Kama Sutra para o mundo ocidental, vira sexologia. Exato. Esse é o problema. Okay? É muito complicado você trazer práticas de outras culturas para a nossa e dizer que é a mesma coisa. Não é. Do ponto de vista discursivo, né? Quer dizer, é muito difícil a gente ser budista. É muito complicado nós cristianizados, sermos budistas. Eu não sei, bom, eu não sou budista, nunca fui, não sei como é que isso funciona, mas eu estou só chamando a atenção de vocês de como isso que Foucault chama desse solo arco-genealógico nos afeta. Não vai chamar de inconsciente, porque o Foucault não chamou assim, né? Mas são discursos e práticas que a gente não se dá conta e que nos afetam. Quer dizer, o Kama Sutra no mundo ocidental não é a mesma coisa do Kama Sutra indiano. Entende? É outra coisa. Aqui vira
uma prática mercadológica, inclusive, de como trepar melhor, como sentir mais prazer, de como... E não é... Ela perde esse caráter do que o Foucault chama de ars erótica. Tem uma personagem, que inclusive tem um filme muito interessante que eu recomendo a vocês, que é um filme que se chama Memórias de uma Geisha. Inclusive ganhou Oscar e etc. Faz um certo tempo isso, né? Não sei de quantos anos o filme tem, mas ele é antigo. E veja bem, a Geisha é um personagem que nós, ocidentais, não entendemos. A gente acha logo que é puta. E não é. Mas para você entender que não é puta, você tem que sair da nossa lógica, nossa relação com a sexualidade. Entende? É um personagem interessantíssimo, que é exatamente uma figura da asa erótica. Porque se vocês assistirem os filmes, vocês vão ver que tem a geisha e tem a puta. São dois personagens diferentes. Não é a mesma. Entende? Então, quer dizer, isso é impensável, especialmente nos dias de hoje, aí é que é mais impensável ainda, uma menina que é sequestrada de casa e vai ser treinada para dar prazer aos homens. Tudo bem, machista para burro, né? Mas é curioso que haja uma figura dessas. E ela não é, ela tem um estatuto cultural positivado, não no sentido de ser bom ou ser ruim, né? Porque a prostituta, ela é ambivalente, né? Ela tanto tem um estatuto positivo como positivado, como um estatuto depreciado, negativado e etc. A geisha não. A geisha não tem, por exemplo, essa coisa do pudor cristão que a gente tem com a sexualidade, não é dessa ordem que acompanha a prática disso que o Foucault chama de ars sexualis. Ars erótica. É ciências sexuais e ars eróticas. Diga. Acho interessante você falar dessa relação, né? E, principalmente esse cunho da prostituição, né? A gente acaba achando que o peixe entra nisso. Yasunari Kawabata, ele é um escritor, fala muito sobre as relações que teve com gays durante a vida. Ele cria histórias também. E nessas relações, o papel das gays, muitas vezes, ele falava exatamente essa questão do entretenimento, do prazer, que é que no Brasil a gente não entende muito bem. Uhum. Até porque os encontros com as gays nunca eram só justificados em relação ao sexo, como a gente vê nas prostituições, nas ruas escondidas. Lá sempre existiam casas artísticas, onde as gays não só faziam trabalho sexual, mas também faziam trabalho de arte. E eles sempre, basicamente, para se entreter, né? E aqui a gente vê justamente essa questão de eu, para fazer algo para o obscuro, com o meio objetivo. O bloco faz o que a gente precisa fazer para terminar, né? E aí, por isso que a prostituição aqui ela é algo tão seco. E não é possível até comparar com a parte da beleza, porque não tem esse cunho artístico. A gente acaba até vendo posteriormente, né? Principalmente na população trans travesti, que é a maior da prostituição brasileira, foi transgredindo esse papel que mostra que existe arte sim na periferia, na prostituição. Sim. Mas pela base de tudo, não acontece, né? Se é algo objetificado para tentar conseguir a carga. Exato. Porque exatamente tem a ver com essa experiência cristã. Porque quanto mais pecado, mais você tem práticas que são de aroma perverso. Né? Quanto mais, como dizia o velho Freud, quanto mais santidade, mais pecaminosidade. Freud diz isso no Mal-Estar, né? Quanto mais você se quer santo, mais você se sente pecador, porque você vê pecado em tudo e você não pode pensar em nada e tal. Então, a nossa experiência sexual é marcada por isso. Então, Foucault faz essa distinção, né, para demonstrar que existem experiências com a sexualidade que são diferentes. Né? Quer dizer, a vivência, a experiência com a sexualidade grega, japonesa e tal, é diferente da nossa ocidental moderna. E aí o problema, que aí eu vou também jogar para vocês, para a gente conversar, discutir e tal, e depois entrar na questão do dispositivo, que é uma questão também muito importante. É que isso aí é uma leitura minha. Como eu entendo, eu já disse isso talvez naquele primeiro encontro que a gente teve ainda na pandemia. O que é que eu acho que o Foucault propõe e que os estudos de gênero estão levando adiante? O Foucault está propondo que a gente passe a ter uma relação com o sexo que não seja dessa ordem, ou melhor dizendo, que seja
muito mais próximo da ars sexualis, da ars erótica, não sexual, da ars erótica, como uma prática de prazer, do que a experiência cristã que nós habitualmente temos, né? Essa relação de profundidade e tal. Talvez estejamos vivenciando isso, não sei se é para onde é que a gente vai, né? Porque, curiosamente, tem isso faz um efeito moral, de maneira que a gente tenha a ressurreição do moralismo e do fundamentalismo religioso, político e etc., como a gente está vendo, que não é só no Brasil, não. Né? No Brasil é mais grave, talvez. Né? E que vocês devem lembrar da eleição de 18, e que o grande alvo era a ideologia de gênero, né? E que tinha kit gay, tinha mamadeira de piroca, e essas coisas todas que apareceram. Muito, muito curioso, né? Quer dizer, o efeito que isso tem. Mas aí o problema e a questão que eu lanço para você, para a gente conversar, é essa. Será que dá? Será que a gente consegue essa proeza? Não é? Será que a gente consegue se livrar do cristianismo e estabelecer uma relação com o sexo que seja muito mais da ars erótica do que das ciências sexuais? O que vocês acham? Existe alguma coisa de, como ele mesmo coloca no texto, as resistências, sem poder, tem um dispositivo da sexualidade, do qual nenhum de nós escapamos, mas o próprio Foucault, eu não lembro exatamente onde eu li, ele fala da experiência das salvas, porque o Foucault vivia, ele fala algo do tipo que a salva é um espaço onde os corpos se encontram, vão achando corpos que não se conhecem, porque é uma experiência anônima da pegação, uma experiência quase que exclusivamente gays, então, só gays que frequentam salva da sexo, e que você entra sem nome, sem identidade, sem preferência, como é teu nome? Como é teu nome? É Daniel. Daniel, espera só um pouquinho para a gente bastar aqui, dar um... Daniel, continua. Justamente, ele fala das resistências. Todos nós somos sujeitados pelo cristianismo, pelo dispositivo da sexualidade, isso fica bem entendido no texto que foi proposto, mas aí retomando o que eu ia falando. Existem uns espaços de resistência e a sauna dele, o Foucault fala, não lembro bem qual a obra, eu tenho lá em casa, que a sauna é um espaço onde os corpos se encontram. Você não tem nome, você não tem... São corpos, e aí está no escuro, e vão se encaixando com o intuito de gerar e produzir prazer. Aí eu considero como um espaço de resistência, de invenção. Sim. De invenção de outra forma de lidar com essa sexualidade, tentando escapar da culpa do cristão. Não deixe de ser um ponto rápido, não deixe de ser uma coisa você vai embora, porque não é só na prostituição você vai embora. Também nos casamentos, às vezes, quando muito cristão, muito cheio de culpa, tem a série de Handmaid's Tale, contra a Aya, que mostra o casamento entre os conservadores, e a moça, ela se cobre toda, deixa só um espaço para penetrar. O sexo tem que ser rápido. Você pode ter prazer para trazer pecado. O Foucault, vocês sabem, o Foucault tentou viver isso. Ele era um militante gay e frequentava exatamente os movimentos gays em São Francisco e tal, e tentava exatamente propor esse tipo de coisa, né? De que uma experiência com a sexualidade que tivesse mais a ver com o prazer do que propriamente com essa relação ontológica, né? E, infelizmente, ele foi fazer esse tipo de coisa na época da AIDS, né? E aí terminou sendo uma das primeiras vítimas da AIDS, né? E a AIDS teve esse efeito, né? De fazer um tipo de moralização dessas práticas muito complicadas, né? Porque acho que vocês não vivenciaram o começo da AIDS, que vocês são muito jovens ainda, né? Mas quem é mais ou menos da minha idade, acho que não tem ninguém aqui. Gente, foi uma loucura.
Era uma paranoia. Isso aparecia na clínica, jovens adolescentes virgens que chegavam com medo de estar com AIDS. Era uma loucura isso, né? Ali no começo dos anos 90, né? Fim dos anos 80, começo dos anos 80, né? Os anos 80, de maneira geral, e um pouco dos anos 90, depois a coisa começou a melhorar. Era uma loucura, né? Porque isso aparecia na clínica, né? Hoje não aparece mais. Uma fez perdida, né? Isso aparece hoje na clínica, mas na época era um problema. Porque isso assim, né, não eram só jovens virgens, né? Mas era todo mundo. Mas imagina, um menino que nunca tinha transado na vida chegava com medo de que está com AIDS, está contaminado com AIDS porque alguém pegou na mão, porque naquela época ninguém tinha, por exemplo, as informações que é parecido com a loucura da pandemia também, né? Como foi, imagina isso com a complicação de colocar o sexo no meio, não é? E talvez volte agora com a varíola do macaco, né? Porque parece que a varíola do macaco também tem a ver com a prática homossexual, né? Tem a ver, não, assim, tem um discurso, Estão querendo associar isso, né? Exatamente. E toda essa questão de epidemiologia volta para aquilo que eu sugeri para você, para a gente discutir. Apoia-se o moralismo em uma coisa que é a biopolítica, contabilizável, científica, capitalista, e torna a gente mais difícil de resistir, né? E a partir de Foucault, a gente consegue entender por que esses espaços, por exemplo, da sala, são como são, né? Por que eles são dessa forma? Por que precisa de um espaço fechado ali, de anônimos, para que a sexualidade seja vivenciada daquela forma? Não é qualquer coisa, né? Tem um motivo. E aí Foucault vem, baseado não nos fatos, mas no porquê que isso está acontecendo dessa forma. Que espaço discursivo é que a gente tem para que isso seja anunciado dessa forma e seja tomado como verdade dessa forma. Que espaço discursivo é esse para a gente estar no período eleitoral e o pessoal está discutindo de que fulano é do demônio, ciclano é de Jesus, e isso poderia soar absurdo, mas isso está fazendo um efeito de verdade. Né? Então, a partir de Foucault, a gente consegue pegar assim, um pouquinho antes o que é que está sustentando isso com verdade. E que efeito está fazendo de verdade. Nos coros do outro e no nosso. E onde está a verdade dentro do conhecimento, né? Porque Sim. a fala dele é interessante quando ele toca no cristianismo. Esses dias eu vi um slogan, o cristianismo é a nossa nova AIDS. E eu fiquei aqui pensando, genial, né? Quem foi que disse isso? Eu fiquei pensando porque isso traz exatamente o que a Leite está colocando. Porque um dos primordiais questionamentos do povo foi exatamente a pergunta se faz sentido eu encontrar a verdade dentro do conhecimento. E o cristianismo, assim como a AIDS, assim como outras epidemias, pandemias, se colocam como essa verdade. E talvez por isso esse contágio, talvez por isso essa imposição, essa soberania, de que eu posso, porque o poder está em mim, porque eu me autorizo de uma verdade que todo mundo tem que cumprir. Então, se você é contra essa verdade, você não é antídoto. Você é perecível, você não é merecível de ter uma vida digna. E, mais uma vez, nós estamos falando sobre verdade e sobre discurso. E sobre poder. E faz todo sentido, se a gente fizer um paralelo com a leitura, quando surge a figura da feminista, que é feminazi, aí tem a mulher histérica, a sexualidade infantil, é quando o pânico moral em torno do kit gay, que é uma forma de sexualizar a criança, o Foucault fala disso também. A questão dos direitos sexuais reprodutivos, que também ele fala, tem todo um discurso anti-aborto, as abortistas, assassinas, toda aquela comoção da sociedade, porque uma mulher foi estuprada, quem fez o aborto, e vai todo mundo, os cristãos, orar de a Deus, que ela não conseguiu fazer o aborto. E
a ditadura gay. Então, os gays são uma ameaça à sociedade. Quem é gay, às vezes, percebe, quando lidar com crianças de outras pessoas, que existe um pânico do gay ser um pedófilo, desculpa, ser um pedófilo potencial. Porque isso é trabalhado, isso é falado no culto. Por isso é uma nova epidemia cristã. E o que sinto lá, nas coisas que eu tenho lido, é que o Estado brasileiro nunca foi lá. É lá que eu sinto dizer. Mas no discurso político Lula tem que se justificar, porque estava lá. Mas deve ter um crucifixo. Ah, justamente. Falando de Deus, o ontem mesmo, o Alexandre falou de Deus, Deus não sei o quê. Aí o Bolsonaro fala de Deus, o Lula tem que falar de Deus, quando o Estado é laico. Não faz sentido. Não faz muito sentido. Lula fala de Deus de uma maneira diferente. Mas faz efeito. Sim. Pode não fazer sentido, mas faz efeito. Agora, o mais paradoxal aí é que os pedófilos são os padres. Não, epidemiologicamente não faz sentido, né? São os padres. Né? É claro que existem... Porque aí eu vou recomendar para vocês, assim, com muito cuidado, porque eu sempre recomendo Lacan com muito cuidado, porque a gente lê e não entende nada, né? Mas eu vou recomendar um texto de Lacan que se chama Kant com Sade. Mentira. Não, gente. Não. Mentira, gente. Não é para recomendar. Mentira, gente, que ele faz isso. Ele ainda vai dizer, calma, ele ainda vai dizer que dá para ler boa tarde de sábado. Não, não. Calma, Sabe da sexualidade. calma. É um texto duro. Mas é muito interessante, porque o Foucault vem falando disso desde o Lacan vem falando disso desde o Seminário da Ética. E é mais ou menos essa contradição, né? É o que a gente está vendo hoje no Brasil. Kant com Sade, né? A tese do Lacan. A Bíblia numa mão, a arma na outra. Né? Quer dizer, a santidade numa mão e a perversão na outra. Né? Quer dizer, a cena mais dantesca, mais ilustra essa história do Kant com Sade é aquela juíza perguntando para a menina que foi estuprada se o pai aceitava o aborto. Gente, pelo amor de Deus, a cena é um negócio impensável. Quer dizer, a menina sofreu um crime, foi estuprada, e a juíza, que não é um pastor qualquer, é a juíza, foi perguntar se ela tinha perguntado para o criminoso se o criminoso aceitava ela fazer o aborto. É um paradoxo moral absurdo. Não é? Vocês conhecem a história, não foi agora. Não é Kant com Sade. Agora, esse escândalo da Alice, vocês não levam em conta, não. Vocês vão tentar ler. Alice e a Suiane são escandalosas. Depois vocês me dizem. Não, dá escândalo não, gente. Está nos inscritos, tá, gente? É nos inscritos. Pronto, vamos lá. Então, vão atrás. Sabe o que você faz? Vocês botam no Google Acadêmico Kant com Sade, vai aparecer outros artigos que explicam o Kant com Sade. Aí depois vocês vão com o Kant com Sade. É Kant e o Kant, tá? Não é com Kant com K, não é o Kant de cantar, não. É o Kant filósofo, tá? Agora, tinha uma outra coisa que eu ia dizer sobre isso, que é uma questão também importante, que eu acho que hoje, por exemplo, o movimento que está levando isso adiante é o estudo de gênero. Que é, por exemplo, o risco que o movimento gay, por exemplo, para não citar outros, dele ficar num lugar marginal, entende? Numa posição de marginalidade, que é um pouco isso que a coisa da sauna, cá para nós, tem esse aspecto de gueto. Não é? Então, isso, se por um lado tem essa liberdade da prática, existe o risco, pelo menos é um risco, disso se colocar numa posição de gueto, numa posição de marginalidade. Entende? Acho que os estudos de gênero eles estão propondo outra coisa, exatamente essa coisa do casamento gay e etc., das práticas de outra ordem que sejam explícitas, né? De que, por exemplo, o Foucault, o problema da biopolítica, né? Teve uma época que o Foucault, os americanos toda semana eles descobrem o gene de alguma coisa, né? Então, descobriram o gene da homossexualidade. Eu vi com que as pessoas que têm dificuldade de chorar. Apareceu, acho que foi semana passada. Bom, essas pesquisas americanas, que eu acho que nem eles acreditam mais, mas que teve uma época que apareceu essa história, de que os americanos, pesquisadores americanos, descobriram
o gene da homossexualidade. Vocês sabem como é que eles fazem isso, né? É uma coisa estatística. Eles pegam 100 homossexuais, vejam lá, se 60% tem um determinado gene, é o gene da homossexualidade. Quer dizer, essas coisas dos americanos, né? Do pragmatismo americano. E aí, ali foi no fim da década de 70 e tal, a comunidade gay ficou meio empolvorosa com essa história, né? Uns querendo aderir a essa ideia e outros contra. E o Foucault chamou a atenção, olha, que essa é a posição do Foucault com relação, inclusive, à verdade. O Foucault chamou a atenção, olha, se vocês aceitarem que a homossexualidade é um problema genético, vocês estão aceitando a negativação da homossexualidade. Ou seja, a homossexualidade passa a ser doença e passa a ser um problema genético, a ser corrigido ou não, mas um problema, uma síndrome qualquer, e que ela não teria nada a dizer no sentido da positividade. O positividade e negatividade em Foucault não é propriamente bom e mal. É no sentido que tem a ver com saber. O que é que se pode dizer? A experiência homossexual não teria nada a dizer para a sexualidade humana se ela for. Foi a mesma coisa que aconteceu com a loucura. A crítica que o Foucault faz... Uma posição repressiva, né? A crítica que ele faz lá na História da Loucura é essa mesmo. Se você achar que a loucura é uma doença, um transtorno, o que quer que seja, ela deixa de ser um fenômeno que diz algo sobre a experiência humana. E a loucura é humana. Né? Então, assim, como ela foi tratada a partir da lógica da razão cartesiana e etc., como sendo uma desrazão ou uma doença e tal, ela foi sendo... E aí outra questão genealógica parecida com a sexualidade, né? Foucault mostra como a loucura tinha uma experiência antes do mundo moderno que ela era positivada, não no sentido que ela era boa, mas ela era uma figura que era cantada em verso e prosa, pintada né? E a partir de lá, no Renascimento para cá, ela foi sendo negativada e passou a ser trancafiada nos porões da ditadura, não, mas da ditadura também, mas nos porões dos hospitais psiquiátricos. Né? Então, quer dizer, ela perdeu toda não, porque a literatura ainda salva a loucura. Machado de Assis, por exemplo, que é Foucaultiano, né, que é curioso. Vocês leram Alienista, é claro que Machado de Assis não é Foucaultiano, porque ele é mais velho, ele morreu, Foucault acho que não tinha nem nascido. Mas é muito interessante a genialidade do Machado. Se você leu Alienista, é ali, quando Foucault esteve aqui no Brasil, foi na USP, na década de 70, perguntaram a ele se ele tinha lido Machado. Ele disse que não, mas que ia ler. Não é? Ele deu umas conferências que estão publicadas, chama Verdade e as Formas Jurídicas. São as conferências que ele deu na USP, na década de 70, fim da década de 70. Então, a literatura dá uma positividade à loucura que a psiquiatria, obviamente, não dá. Né? Então, salva um pouco a experiência da loucura, como disse Foucault, que é uma experiência trágica, mas aí o Foucault é nietzschiano, né? Uma tragicidade no sentido da positividade da tragicidade. Né? Mas, enfim, eu queria só ressaltar esse risco. Né? Aí eu quero devolver, porque tem uma importância do gueto. O gueto é também a proteção dos grupos minoritários. Sim. É um espaço de socialização. Eu comparo muito o Benfica. O Benfica é gay-friendly. Totalmente gay-friendly. Maconha liberada. Diz que é a Holanda em Fortaleza. Está de exceção. De fora. Se eu tiver no Meireles, dependendo do local, não dá para fazer. O gueto é importante porque é um espaço de, olha, vamos ficar, mas vamos ali, e a gente vai levar um show. Sim, A gente vai morrer. É um instrumento de resistência muito interessante. Também. Tem esse negativo, será, mas tem essa positividade de saber que aqui eu estou protegida, que eu posso beijar, aqui eu posso não, aqui eu posso me manifestar. Assim como foi em espanhol, era um gueto. Aí foram em cima, eles se rebelaram e o movimento dele veio. E aí puderam pautar as suas questões, mas a cabeça, quando parte do movimento quer
ser visibilizado, casado, tá? Outra parte disso, a gente vai reproduzir a heterossexualidade. Monogamia, filhinho, cachorrinho, isso é tão melhor. Educação, na Queria um tensionamento entre os próprios gays quando há essa reivindicação. Não vou lembrar quem. Fala do casamento heterossexual, é uma heteronormatividade do casamento. Então, para ter casar, para ter lutar por isso, é tão chato. Essa normalização não deixa de ser violenta também, né? Só que de uma outra forma. E essa pegada de a gente se afirmar a partir da nossa sexualidade é extremamente Foucaultiana. É basicamente sobre isso o texto, né? Você afirmar a si ou negar a si, não importa, a partir da sexualidade. Basicamente é isso que o Foucault traz nesse texto. Como e por que isso foi possível. Os efeitos disso a gente vai ver no dia a dia. Porque a sexualidade, aí volta para a questão da diferença da sexualidade para Foucault e para a psicanálise. A sexualidade a gente tenta ali construir, enfim, fazer alguma coisa, mas ela sempre escapa. Porque as letras estão aí, né? A diferença da sigla para o alfabeto, no momento, está quase só a ordem das letras, né? Porque já estão todas inclusas. E quando elas entrarem todas e os exponenciais ainda vai faltar, porque a sexualidade nos escapa sempre. Ela é um intruso. Nosso corpo é um intruso, nós somos os intrusos. Nosso corpo é um intruso para a gente. A sexualidade é um intruso para a gente também. Então, é diferente a psicanálise, a sexualidade para a psicanálise para Foucault, mas não deixa de ter um diálogo possível, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, de certa forma. Eu acho que o Walter Benjamin, que ele faz uma consideração ganchando esses detalhes. Ele diz que o desejo escapa a qualquer tentativa fascista de nomeá-lo. Eu acho que engancha essa contribuição. Mas eu queria fazer um resgate. A gente está problematizando um corte muito importante da ocidentalização. Mas eu acho muito interessante, mas a gente está problematizando também metodologias de resistência. E aí eu acho importante a gente fazer um corte dentro desse corte. A gente está na América Latina. E tem um livro fundamental do Galeano, As Veias Abertas na América Latina. Ele é fundamental para quem vai fazer militância. Ainda hoje, né? De banalização. E ele traz uma problematização acerca da precarização do capitalismo aqui no nosso território, né, que impõe, e do preço da mercadoria para nós. Ele problematiza o capitalismo aqui para nós. E problematiza a mão de obra, né, o preço da mão de obra aqui, da classe trabalhadora. E eu fiquei pensando na questão do turismo sexual. Os trabalhadores do sexo aqui no Brasil, em termos de preço, né, sofrem também com essa precarização. Então, eu acho que é importante resgatar esse contributo e pensar resistências a partir das nossas metodologias produzidas também no nosso território. Eu acho que minha contribuição vai nesse sentido, né, de demarcar o campo América Latina e demarcar o campo Ceará, demarcar o campo Fortaleza. Né? Acho que é interessante. Enganchando no que você falou, eu queria citar também um muito bom do João Silvério Trevisan, chama Devassos Paraíba. Maravilhoso. E ele comenta como os indígenas originários do Brasil, eles tinham uma asa erótica própria. Existia toda uma liberdade, né? Existia um campo muito amplo para essa sexualidade. Então, eu acredito que essa cristianização que veio junto com a colonização é que fez uma divisão, né? uma segregação mais absoluta. Então, talvez fosse o caso de a gente não precisar copiar, por exemplo, ou tentar se basear necessariamente em uma arte erótica japonesa ou indiana, que confere muito mais com as culturas locais que elas se originaram ali, mas a gente conseguir resgatar o que era nosso e foi perdido, né? Ou inventar, né?
Ou inventar novas, né? Eu acho que como não dá para, mais do que globalizado, a gente não ser, digamos assim, Afetado. afetado, a gente pode fazer uma espécie de antropofagia. Sim. Tirar os elementos que combinam com a cultura brasileira, no sentido à esquerda da palavra, e trazer para a gente, eu acho interessante. Deixa eu recomendar, a partir da questão do... É Tiago, né? É Tiago? Tiago. Vou recomendar para vocês outro livro. Esse está para ler. Vocês estão vendo que você está concordando comigo aos poucos, né? Tá só... Que é um livro do Mbembe que se chama Brutalismo. É o último livro dele, eu acho que é o último, pode ser que de 20 para cá ele tenha escrito outro. Mas é um livro que foi publicado em 20, saiu agora da tradução, né? Ele foi originalmente publicado em 20, em francês, e saiu agora em português. Ele chama Brutalismo. É muito interessante porque o Mbembe ele fala exatamente dessa... Ele tem um capítulo lá que ele chama de virilismo. Não é? Esse termo foi criado por ele, que já caiu na boca... Só um minuto. Já todo mundo falando nisso. Porque é muito interessante porque ele vai mostrar, por exemplo, ele fala muito dessa coisa do colonizado e do colonizador, e ele vai mostrar, por exemplo, quando ele fala do virilismo, de como as colônias eram tidas como sendo lugares para o prazer dos colonizadores. As mulheres, o Brasil tem até hoje isso, né? A mulata da bundona e o turismo sexual e tal. Então, eles vinham para cá, estupravam as índias, as negras, as que for, né? Como sendo uma forma de usufruir como se fossem os bens, né? Como fizeram com o pau-brasil, como fizeram com o extrativismo, porque a lógica do Mbembe, nesse livro, é o extrativismo. É a lógica, ele vai dizer que a colonização tem essa lógica do extrativismo, que ele expande, obviamente, ele sai da lógica, né, mineral, né, do extrativismo mineral, e expande para a cultura, para a sociedade e tal, né? E só para concluir, eu estou assistindo uma série, que vocês já devem ter assistido, que é muito interessante, se chama Westworld. Já assistiram? As duas primeiras temporadas são muito boas, depois os caras começam a viajar, né, na ficção, mas enfim. E é um filme antigo, né? É um filme que eu assisti, inclusive o original, que era com Will Brynner, um carecão, que era um ator famoso da época, e que virou série. E eles inventam uns robôs, como é que a gente chama isso? Uns androides, né? Que são quase humanos, e aí as pessoas pagam, então vira um parque de diversão. É parecido com o urso branco do Black Mirror, né? Eles vão, as pessoas pagam e vão para esse parque. Então, no parque, eles podem fazer com os androides o que quiserem. Eles estupram as mulheres, matam os homens, matam as mulheres, fazem o que quiserem, né? Quer dizer, cante com sade, né? Quer dizer, vão lá expor a sua pulsão sadiana. Então, eles fazem tudo isso. Eu fiquei pensando nisso porque achei que tinha a ver com a questão... a lógica é parecida com a lógica da colonização, né? Os colonizadores vêm para o país colonizado e faz o diabo, né? Faz o que quer. Ainda hoje, né? O golpe de 16 acabou com o Brasil, não é? Nós atrasamos pelo menos 15 anos no progresso que a gente iria ter e que não vai ter mais, né? Eu acho que está no livro, assim, tem um pouco muito meus paradigmas em relação a gente realmente olhar para o nosso território e buscar coisas daqui. Tem um livro feito por mim, ele é um escritor potiguara, e ele fez um estudo a partir das capas gratuitas, Long Meat, o nome do livro é Tibira. Depois, essas coisas todas vocês botam no grupo para compartilhar. Tibira, uma tragédia indígena. Ele faz um estudo sobre as capas dos jesuítas que investigaram aqui e começaram a fazer descrições sobre a respeito do comportamento dos povos originários. Em uma das capas, ele conta a história de Tibira, que foi uma indígena com sodomia no Brasil. Ele foi colocado num canhão e foi atirado. E no momento da sua morte, ele conta um fato que eu achei muito parecido com muitas situações em que eu fiz.
vivenciando no colégio católico, inclusive com os meus amigos, que é o ato de a maioria dos culpadores, né, dos punitivos, também se aproveitam das práticas homossexuais, mas estão ali também para punir. Então, Tibira tinha feito relações sexuais na floresta com vários dos colonizadores. E chegou um momento em que um deles não fez prática com ele, mas o pegou e capturou. E na hora de sua morte, estavam todos os seus parceiros observando ele ser atirado no canhão por um crime de sodomia que foi praticado em compartilhamento com os colonizadores. Quando eu li isso, me assustou muito, porque eu vi esses processos, né, da gente estar sempre punindo, mas também pervertindo no subconsciente e às vezes também na prática. E como isso tem super a ver com a questão cristã. Como isso traz exatamente a mudança de paradigmas que a gente tem no território. E juntando com o que você falou, da gente tentar, né, minimamente olhar para o que a gente tem, eu acho que às vezes é muito mais próximo mesmo do que a gente trazer de outras culturas uma coisa que está aqui. Por mais que a gente não esteja verdadeiramente envolvido com a causa indígena, igual que a gente fala assim, eu não vejo as pessoas verdadeiramente envolvidas, né? A gente ainda vivencia subconscientemente muitas práticas indígenas, desde o nome de cidades, coisas que a gente faz. Então, a Jenny Papos, também Jenny Nunes, é uma psicóloga que estuda essa questão da colonialidade e como uma psicultura, ela fala que existe uma forma de resgate da nossa cultura e da nossa liberdade, da não cultura que a cristianismo traz, por meio dos estudos povos originários, a gente voltar a valorizar isso como a gente romper com a cristandade e nos aprisiona. É interessante você falar, porque não é porque a gente não sabe que a gente não é afetado. Volto para a psicanálise. Você pode não saber. E a gente sabe, só que não sabe que sabe. Mas a gente é afetado e a gente reproduz isso como saber, como poder e muitas vezes como prática de repressão no outro, de violência sobre o corpo do outro, mesmo que a gente não saiba. Porque é complicado você passar por um processo histórico como esse, inclusive o seu corpo, né? E você depurar o cristianismo que existe no seu corpo, inclusive. Não é uma coisa simples, não é? Quer dizer, a análise ajuda. Uma boa análise pode ajudar, por exemplo. Mas porque não é uma questão consciente, né? É uma questão de inscrição cultural, simbólica, imaginária, discursiva. Não é? Como isso, por exemplo, que o Foucault está falando, quer dizer, a nossa relação com a sexualidade não é natural. Ela é atravessada pelo cristianismo. Não só, né? Então, nós estamos falando mal do cristianismo aqui, mas não é só. Ela é atravessada por uma série, que é exatamente a primeira parte do texto, onde Foucault vai falar, por exemplo, do que ele chama de colocação do sexo em discurso. Ele critica a suposição habitual e comum de que existe, que ele chama de hipótese repressiva, e que o sexo foi reprimido e que, por isso, então, no mundo ocidental, né, o mundo vitoriano e tal, a moral e tal. O Foucault ele não propriamente recusa que houve algum tipo de repressão nesse sentido, mas ele diz, não foi só isso. Nós ocidentais, nossa cultura ocidental moderna, foi a cultura que mais falou sobre sexo, que mais produziu saberes e práticas sobre o sexo, essas todas que eu falei. Esse fenômeno Foucault chama de colocação do sexo em discurso. Então, curiosamente, a gente tem que ver por quê, né? O que houve aí? E aí é onde Foucault vai associar, e aí tem a ver com a questão que a Yasmin tinha colocado, a relação da verdade com o saber. Nosso mundo ocidental estabeleceu essa relação entre saber e verdade. Então, a gente saiu paranoicamente produzindo uma série de saberes. Conhecimento e verdade. É saber. Porque o saber, ele não é necessariamente o conhecimento teórico. Fala de um equívoco que, pelo conhecimento, talvez possa chegar à verdade. Pois é. Não, a grande tese radical e revolucionária do Foucault é que ele acha que a verdade precisa se livrar do saber. Da mesma maneira que ele diz que a loucura precisa se livrar do saber. Porque tem uma relação de poder aí. Não do conhecimento, do saber. Do saber. Os saberes e práticas, as práticas discursivas que estão lá. Né? Quer dizer, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Quer dizer, você tem que inventar... você tem que inventar um pouco a sua experiência. Né?
Então, a hipótese repressiva, ele vai dizer que é a hipótese reichiana, marcusiana, né? O Reich e o Marcuse, não sei se todo mundo já ouviu falar nessa turma, mas o Reich era foi discípulo do Freud, e tem uma importância muito grande, porque o Reich foi o primeiro freio do marxista, não é? Era meio pirado o Reich, mas, enfim, foi que... Mas inventou todas as terapias corporais, vem do Reich, então tem origem no Reich. Ele foi o primeiro freio do marxista, e articulou Freud com Marx, e por isso ele é o pai da escola de Frankfurt, que é uma escola de filosofia importantíssima, né? E o Marcuse, inclusive, era um do Habermas, Adorno, Marcuse, essa turma toda, que é a escola de Frankfurt. Né? É o Deleuze do Guattari gostando do Reich. Porque a grande questão do Reich, uma das grandes questões, é que ele fala que as massas desejaram o nazismo. Elas desejaram o nazismo. A ingenuidade do Reich, eu me lembro, na época, eu era estudante, na idade de vocês, eu li um livro do Reich chamado Revolução Sexual. E ele acreditava nessa balela, de que se você liberar o sexo, você se revoluciona o mundo. E não é verdade. Tá aí, liberou geral e a coisa está mais complicada do que antes. Né? O Reich acreditava nisso. Que era essa hipótese da liberação sexual e a liberação política é fundamentalmente reichiana. Porque não foi o Freud que propôs isso, não. Freud nunca propôs isso. Né? Freud era careta. E o Reich... Mas é uma hipótese ingênua. Né? Ninguém acredita mais nessa ideia de que se você liberar a sexualidade, vai fazer revolução sexual. Né? Quer dizer, é um aspecto importante aí da vida, mas não... Mas, enfim, então essa hipótese, o Foucault questiona, né? Ele vai dizer isso, de que, na verdade, o que aconteceu foi esse fenômeno que ele chama de colocação do sexo em discurso. Então, por exemplo, vários saberes e práticas foram construídos e desenvolvidos em torno do sexo, a medicina, a pedagogia, a sexologia, a psicanálise, né? Em torno dessa questão sexual. E aí ele se pergunta por quê. E aí é onde entra a questão do dispositivo. Ele vai dizer uma coisa, e aí volta a questão dos deslocamentos históricos, né? Ele vai dizer que nós modernos, que nós chamamos hoje, na psicologia ou na política, de subjetividade, né? Tem a ver com isso. Nós passamos por um processo que Foucault chama de mudança de dispositivo. Nossas relações sociais e sexuais, elas eram estabelecidas por um dispositivo de aliança, que é um dispositivo medieval, que ainda hoje pode existir em outros países que não passaram por isso. Que era o quê? Aquela história de que, por exemplo, do que o Lévi-Strauss chamava de troca das mulheres. Né? Ou seja, uma família tal troca as mulheres com a família X. E a mulher daqui casa com o homem de lá, o homem de lá casa com a mulher daqui. Né? É uma forma de, inclusive, estabelecer laços. Né? Mas veja que isso não tinha absolutamente nada a ver com desejo, nem com amor, nem com tudo que a gente acredita hoje. Não é? Quer dizer, é muito interessante isso. As nossas relações, o amor é a verdade, né? Não tinha nada a ver com isso. Os casamentos eram por aliança. Alguma coisa aconteceu aí, que depois a gente pode conversar um pouco, mas foi exatamente a constituição dessa subjetividade moderna que passa exatamente por esse dispositivo da sexualidade. Nós modernos, somos subjetivados pelo sexo. Daí, da sexualidade. Daí a ideia de que existe uma verdade sexual profunda, né, no meu ser, por exemplo. Né? Daí você dizer, eu sou heterossexual, ou eu sou homossexual, ou eu sou LGBTXYZ, o que for. Né? O dispositivo da sexualidade foi se estabelecendo. É claro que o Foucault sabe que é um movimento histórico, então o dispositivo da sexualidade vai se apresentando, porque o que é o dispositivo da sexualidade?
é que as nossas relações sociais e sexuais passam a ser estabelecidas não mais pelo dispositivo de aliança, mas pelos prazeres, pelo desejo, pelo amor. Né? Dizem as más línguas que quem fundou a psicanálise foi o Shakespeare. Né? Porque veja que os personagens com dramas psicológicos e etc. começam com Shakespeare. Os personagens antigos era o destino, que era uma coisa externa a eles. Né? O Foucault tem um capítulo maravilhoso, lindíssimo, sobre o Quixote, na História da Loucura, que ele mostra exatamente como o Quixote é um personagem de transição entre o mundo antigo e o mundo moderno. Porque o Quixote, ele é um louco, né? Que ainda tem, porque ele está falando exatamente da positividade e da negatividade da loucura, isso na História da Loucura, esse capítulo do Quixote. Ele vai dizer que o Quixote é um louco que ainda tem alguma positividade, mas já está perdendo, já é considerado, né, perdendo essa positividade. E que também ele está vivenciando a sua loucura ainda não como uma coisa internalizada, que passou a ser no mundo moderno, né, mas tem uma história, né, tem um drama e um destino que ele sai, né, lutando contra monstros e etc., né? Imaginários e etc. Então, o Quixote é um personagem de transição, mas os personagens shakespearianos, o Hamlet, o Lacan diz isso, o Hamlet é muito melhor para falar do Édipo do que o Édipo. Porque o Édipo, ele foi um destino, não tinha nada a ver com ele. Né? Foi alguma coisa que o oráculo, os deuses inventaram, que ele ia matar o pai e desposar a mãe. O Édipo mesmo, o sujeito Édipo, não tinha nada a ver com isso. Né? Inclusive, ele luta contra e tal, e foge. O Hamlet, não. O Édipo não é um sujeito moderno. Né? Personagem. O Édipo é um sujeito antigo. Ou seja, não é sujeito no sentido psicanalítico do termo. Ele é um indivíduo antigo, né? Do mundo antigo, da subjetividade, não, porque exatamente a coisa é essa. Não havia essa subjetividade no mundo antigo como nós temos hoje. O Hamlet não, já é um sujeito com um drama psicológico, com uma subjetividade moderna. Né? Que é aquela coisa do pai que... Né? Vocês conhecem a história do Hamlet, né? Que o tio que matou o pai desposou a mãe e o Hamlet ficou olhando. Né? Querendo saber o que ia fazer, se ia matar o tio. Todo o drama do Hamlet. Não é? O Lacan tem uma leitura muito interessante do Hamlet. Vários psicanalistas têm várias leituras do Hamlet. Quem? O Jones, né? A Silvia Amigo, que é aquela psicanalista argentina, que eu gosto muito dela, ela tem um capítulo sobre o Hamlet que é sensacional, sobre o que ela chama de fracasso com fantasma. É muito interessante. A lista. Bom, e o dispositivo da sexualidade foi exatamente isso que passou a ser dominante. Quer dizer, hoje você não casa mais propriamente, pelo menos não é mais dominante, né? Você não se relaciona por dote, né? Como era antigamente. Você casava com a mulher, ainda recebia um dote, né? Não é que tenha sumido, né? Assim, existem outras possibilidades, digamos assim, porque Foucault também diz, não é que a coisa some, ela muda de assento, digamos assim. Né? A sexualidade que é produzida discursivamente, que ele acha que inicialmente, será que é um reprimido? Não, na verdade, estamos produzindo. Não é uma coisa que foi descoberta, é uma coisa que foi produzida. Mas tem uma coisa muito importante que eu não queria deixar de dizer para vocês o que é. Que o Foucault, ele tem exatamente nesse momento, em outros textos também, ele vai dizer o quê? Nós passamos por um momento, exatamente esse dispositivo da sexualidade, ele começou a estabelecer uma experiência com a sexualidade que tem a ver com o que ele chama de uma intensificação dos prazeres do corpo. Não é? Uma intensificação dos prazeres do corpo, que tem um psicanalista, que é o Alush, que acha que isso tem a ver com a ideia do Lacan do mais de gozar. E que para o Foucault
o Lacan também fala um pouco disso, o Alux também, isso tem a ver com todo um processo de instalação do capitalismo no mundo moderno. Nós fomos criando um tipo de mercado, o mercado foi foi se tornando o grande campo organizador e diretor da cultura. A religião foi perdendo poder, a ciência e o capitalismo foram ganhando, não é? Os saberes, exatamente a criação dos saberes, a ciência e etc., foram ganhando esse espaço de direção do laço social, de organização do laço social. De maneira que hoje o mercado, como a gente diz em lacanês, né? O mercado é o grande outro. É o mercado quem dita as normas, quem lhe subjetiviza ou dessubjetiviza. Né? As tecnologias, os objetos e tal. Você goza hoje como o mercado determina. E essa é uma questão importante para a nossa interrogação política à sexualidade. Né? E como, por exemplo, o mercado, e isso Foucault diz, essa intensificação dos prazeres, que tem a ver com o capitalismo, que foi intensificando os prazeres do corpo, o cuidado que a gente também precisa ter com isso. Né? Porque a loucura a loucura de gozo que nós temos hoje no mundo, com a internet, com né, essas tecnologias, etc., elas também são muito complicadas. E aí falta ao Foucault o conceito de gozo em psicanálise, que não é a mesma coisa que prazer. Tá? Aí depois a gente pode falar nisso. Porque o gozo ele tem um efeito dessubjetivante. Tá? Ele é meio inevitável, mas tem um efeito dessubjetivante. Então, nós vivemos hoje uma certa dispositivo de gozo de que as pessoas são convidadas a gozar de uma maneira meio sem limites, sem freios. Tá? A internet, a única coisa que é proibida na internet é pedofilia. Não é? É curioso isso. O resto pode. É muito interessante. Não é por acaso que a gente tem, por outro lado, uma certa purificação das crianças, né? Mas é muito interessante isso. Quer dizer, como se fosse todos os gozos que eram cristianizados, ou proibidos, ou moralizados, etc., na internet estão liberados, à exceção da pedofilia. Não sei até quando. Não é? Isso aparece muito na clínica, especialmente quando os pacientes dizem que eles têm a sensação de que outros gozam mais, ou que eles estariam atrás, né? Perdendo essa coisa de quem goza mais. É quase uma competição. Mas é uma competição. Uma competição de quem goza mais. O tratamento vai no sentido contrário. Não, é um freio nesse gozo. Essa questão da pornografia é uma coisa que me atravessou muito quando eu estava estudando. A pornografia é um problema hoje, está aparecendo na clínica, né? O vício em pornografia, e como o efeito que isso tem é curiosamente, desculpa eu lhe interromper, né? Porque, curiosamente, o que é que aparece? É que o vício em pornografia produz um efeito de desaparecimento do desejo. Muito curioso isso. Vai até mais. Eu acho que hoje a pornografia, quem fala tem tudo, que está no homossexual, consegue ver como a pornografia está moldando a cultura sexual. E o que eu digo em relação a isso? Quando você está falando sobre dispositivos, locais seguros para poder expressar a sexualidade, a gente tem que ver locais coletivos. Mas, individualmente, a pornografia, em gay, ou em menina sapatão, né, ou pessoas que têm corpos dissidentes, ou atações de corpos dissidentes, o local da pornografia individual, simultaneamente, é muito seguro. Consegue retroalimentar a mente naquele aspecto de ter procurado o que ele quer em local seguro, sem sofrer nenhum vexame, como ele poderia sofrer na tentativa do coletivo. Né? Então, a pornografia ela nasce em um potencial de vício muito importante. Mas não só nisso, mas um potencial de vínculo. E esse vínculo acaba crescendo, o mercado acompanha isso e gosta, então vai influenciando e vai criando um espaço, né? E na pornografia que acaba retroalimentando o coletivo novamente, que nasceu no individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu tenho muito mais para entender. A gente acabou utilizando tanto a pornografia, mais essas populações dissidentes mesmo, e acabou que criou-se uma cultura da pornografia que foi trazida para o real. Então, se você for ver hoje, nas páginas de internet, a maioria dos meios
é acerca de questões de pornografia, aplicativo de sexo. Isso é muito real, principalmente por conta das vivências e das pressões que foram colocadas de não poder viver isso coletivamente e que conosco tornou uma área muito segura para fazer isso. Pois é. É como se houvesse uma validação. É como se houvesse uma validação, né? Lá dentro você Porque precisa. lá é proibido, mas a proibição vem de que, assim, de que espaço. Daí a gente fala do discurso cristão. Porque somente nesse espaço que é geral, do discurso cristão, é proibido se fazer sexo com outras formas. E aí, assim, isso subjetiviza realmente o desejo da gente, né? Porque se na proibição você vê aquilo como algo possível, onde eu vou poder fazer? Se é proibido. Onde eu, na minha subjetividade, no meu desejo, vou poder cumprir? Porque você falou sobre a quinta, e eu acho que isso é bem mais também acessado, por exemplo, os adolescentes, assim, que estão iniciando essa coisa, né? E hoje, os adolescentes têm acesso, mas já é para adolescente, né? E aí eles, onde é? O que eu sou? O que eu posso fazer? Assim, porque eu posso ter, eu posso provar a minha sexualidade de ser gay, aí você vai, faz orientação com ele, o que eu faço com a minha filha? Eu só fico com, enfim, estou falando sobre outras coisas, mas ditando também sobre esse negócio desse acesso, né? Porque as crianças, elas têm esse acesso, né? Onde é que eu posso viver com a minha sexualidade e ser, né? E ter aí vem essa coisa do mudar, né? Como a gente pode mudar o nosso desejo de acessar lugares que... E, assim, outra coisa que eu vou falar, eu estava aqui pensando, causei um monte de coisa na cabeça, mas tem relação assim, com a mulher, sim, né? Tipo, os mulher, né? Que a liberdade feminina, enfim, essa coisa da sexualidade, durante um tempo, e hoje eu acho que é diferente, na verdade, eu só até fiz essa pergunta, né? Como é que hoje a gente podia fazer outras coisas, e eu acho que passando por isso, esse foco pessoal, pensando como foi que eu consegui ter uma dificuldade depois de várias coisas que aconteceram na idade que eu tenho e sendo a mulher que eu quero ser, né? Então, muitas vezes eu voltava com o discurso de ser a mulher virgem, de ter passado, você precisa casar virgem, você precisa ter, enfim, de todas as coisas que me alcançaram nas minhas questões pessoais, e que hoje eu ainda fico na análise, a gente fica, será que eu posso? E é uma coisa tão distante para mim hoje, gente, pelo amor de Deus, eu posso, né? Mas para cumprir com o meu desejo, muitas vezes, depois que eu cumpro, eu digo, não foi foda, não sei se eu fiz a coisa certa. Então, a gente sempre volta para o discurso certo do errado, que eles falam de uma forma subjetiva, né? A gente está falando do coletivo, mas como atravessar a gente nas nossas, né? Não é dor fluido, né? Que dói, porque acaba produzindo dor para cada um, né? Na minha mulher, eu sou uma mulher hétero, assim, né? Hétero, não sei se eu sou, não, mas. Nem sei mais, né? Mais geral, Tempo passa e assim eu não mas enfim, porque não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas de jeito nenhum. Não pode pra ele. Pegando o seu ganho, é interessante porque a liberação, e a gente pode pensar isso em termos analíticos e termos sociais, liberar pode trazer como efeito colateral uma repressão ou uma culpa que às vezes a gente não dá conta. Não dá. não dá conta. O que eu ia dizer? Eu queria fazer alguns resgates importantes que eu atravessar esses debates. Primeiro, você falou do Marcos. O Marcos que faz um acompanhamento interessante. Ele fez isso para a Angela Davis. Ele foi professor dela. E ele fala que a Angela
era caracterizada, né, o gênio dela, pela teimosia. E a teimosia radical é um elemento político potente das transformações que nós queremos. Então, eu faço esse chamamento, né, a todos, à teimosia. É muito importante. E sobre a fala dele, o contributo dele, eu acho que está muito circunscrito, eu acho que, de fato, está circunscrito a experiência queer, a experiência LGBT+, eu acho que está nesse escopo. E eu acolho muito as teóricas marxistas, feministas, quando elas problematizam acerca da prostituição e também da pornografia, né, nos termos do acoplamento cis-hétero. Porque nesse acoplamento, a mulher marcada, né, como mulher, o indivíduo marcado como mulher, ele está numa posição, naquela cena pornográfica de submissão, né, de depreciação. Mais do que que submissão, é de depreciação. É uma cena dantesca, misógina, né, e que tem uma dimensão econômica significativa. Né? E eu acho que essa crítica das feministas marxistas é muito potente para o nosso debate. É fundamental. Porque vou fazer uma provocação para deixar, porque ele não vai dar nem tempo para a gente continuar. Mas a ideia de Lacan é de que a pornografia é masculina. A pornografia, ela realiza o fantasma perverso masculino. Não é? Então, estamos falando de masculino, não estamos falando de homem e mulher. Masculino e feminino não é a mesma coisa que homem e mulher. Pois é. Revista na época era revista para homem, era Mulher Pelada. Revista para mulher era Marie Claire, Cláudia, outra mulher, semblante de mulher. Mas para terminar, eu também não queria terminar sem dizer isso. Duas coisas interessantes que a gente pode servir para a gente articular tudo que vocês disseram aqui. A ideia de Lacan, que é muito parecida com a de Foucault, não é a mesma coisa, obviamente, porque cada um fica na sua, mas a ideia de Lacan de que o capitalismo ele estabelece o que ele chama de uma falcatrua da recuperação do mais de gozar. O que é o mais de gozar? É esse cálculo de que a gente acha que não gozou o suficiente, que tem um pedaço de gozo para gozar. Isso faz parte da estrutura, porque a gente nunca goza tudo. Então, todo mundo tem esse cálculo, né? O irmão está gozando mais porque comeu chocolate a mais. O vizinho está gozando mais porque tem um carro. Quer dizer, o outro sempre goza mais porque ele sinaliza o pedaço de gozo que você não tem. Então, tem essa suposição de você acha que pode encontrar, inclusive a relação sexual é exatamente uma tentativa de você encontrar no corpo do outro esse gozo que você acha que não tem. O fato é que isso não se realiza, por isso que o Lacan disse que a relação sexual não existe, porque o gozo nunca se complementa. Ainda bem, é por isso que a gente transa várias vezes, ótimo. Mas, veja bem, a ideia de que o capitalismo faz uma recuperação do mais de gozar, que é casada com essa ideia Foucaultiana da intensificação dos prazeres, ela põe uma interrogação nos movimentos libertários atuais. É a crítica do Zizek. Não é nenhuma crítica, é uma crítica do Zizek, mas é uma interrogação. O Zizek diz, olha, os movimentos libertários também têm que se interrogar até que ponto eles não estão acompanhando a intensificação que o mercado faz do gozo. O mercado propõe várias formas de gozo, vários objetos para se gozar, desde pet shop até isso aqui. Pet shop, então, como é que é o nome? Sex shop. Você vai usar zoofilia. É a mesma coisa, é zoofilia. Não é mal. Então, isso é uma questão interessante, que os movimentos libertários precisam também se interrogar. Até que ponto você liberar o gozo não acompanha um imperativo do mercado, que interessa ao mercado que se goze, porque quanto mais se goza, mais objeto a gente inventa, mais pet shop, mais sex shop, mais... Mais, né? Mais. Não é? Isso é uma interrogação que o Zizek ele é mal visto pelos movimentos, estudos de gênero e tal, que, inclusive, ele bate pesado na Butler, né? Ele tem um capítulo que ele
bota para quebrar na Butler, que é importante que vocês leiam. A gente tem que ler a Butler, mas tem que ler as críticas, porque o Zizek praticamente disse que a Butler não entendeu nada do Lacan. O que cá para nós, eu acho que ele tem uma certa razão, não é? Mas, e por isso mesmo ele é muito mal visto e criticado pelos estudos de gênero. Mas isso é uma interrogação importante, porque senão a gente pode estar só promovendo a intensificação do gozo e a liberação do gozo, sem se dar conta que o motor disso tem a ver com o mercado e com o capitalismo. Entende? Pode se achar muito libertário, porque, veja, o capitalismo é libertário. Foi. O Deleuze diz isso com todas as letras. O capitalismo, ele desterritorializa, ele é liberal. Tem nada a ver propriamente com o neoliberalismo. Mas por isso mesmo ele disse que precisa voltar a se estratificar. Por isso mesmo você precisa ter cuidado, porque ele desterritorializa, libera, mas não propõe uma coisa que recomponha uma certa relação simbólica do sujeito com o seu corpo, com o seu gosto, com o outro. Ele dissolve. Ele sai dissolvendo. É uma peste de gafanhotos. Assim, vai dissolvendo. Agora, a reterritorialização, que é dada para o capitalismo, é dada pelo mercado. Esse é o problema. E até que ponto a nossa sexualidade, aí volta a questão da recuperação de experiências que sejam mais simbólicas e ancestrais, vamos dizer assim, e que não, até que ponto a nossa sexualidade não está acompanhando o mercado. Entende? E aí eu acho que a pornografia é uma resposta a isso. Pornografia, ou vício na pornografia, se por um lado tem um caráter libertário, por outro, essa intensificação e esses vícios na pornografia tem a ver com a resposta ao mercado, a intensificação que é determinada pelo mercado, porque o mercado oferece. Não é? Lembre-se que a demanda vem da oferta. Fica lá. Me chamou muito a atenção, depois o Foucault fala de desejo, mas me chamou muito ele falando de psicanálise, prazer, psicanálise, prazer, psicanálise, prazer. Não é propriamente do prazer que se fala na psicanálise. O prazer é o limite do desejo. Né? Eu falo no dicionário 11. Porque se fosse uma relação com prazer, pode acabar dando em excesso. Né? Como é prazer. Depois você está tomado por algum tipo de gozo, né? Algum tipo de satisfação na ordem do excesso que você não tem mais controle. Então, é do desejo que se trata, né? Não é do prazer propriamente dito. Bom, gente, acho que a gente pode terminar hoje. Foi muito bom o nosso papo. Lembro para vocês que na próxima semana a gente fez uma alteração na programação. A Alice vai apresentar a tese dela, ou um recorte da tese. Vai apresentar o Kant com Salles. Porque eu e a Yasmine, por exemplo, não vamos poder estar aqui, porque a gente vai estar numa disciplina lá do mestrado. Gente, é o seguinte, eu vou me organizar para falar para vocês uns 30, 40 minutinhos para dar espaço para vocês, porque está com tanta coisa massa que não faz sentido eu ficar falando só, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre disposição de sexualidade, aliança, da biopolítica e tal, enfim, aí a gente conversa. Todo mundo assinou, né? Falar